A paz do Senhor a você que nos assiste. A paz do Senhor, Cláudia. A paz do Senhor, Raquel, a todos que nos assistem. Nós estamos de volta com o programa Desde os Dias Antigos. Como nós sempre gostamos de mencionar, nossa abordagem ela foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé, pois cremos que Deus é o Senhor do tempo e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Hoje nós abordaremos o contexto histórico de um período muito mencionado no Velho Testamento, em razão da confluência com a história bíblica, o Segundo Império Babilônico. No final do século VII a.C., o poderoso Império Assírio enfrentava uma grave crise política e militar. Aproveitando-se desse enfraquecimento, Nabopolassar, governante da Babilônia, liderou uma revolta bem-sucedida contra o domínio assírio em 626 a.C., dando origem, então, ao chamado Império Neobabilônico. Enquanto os babilônios avançavam pelo sul e centro da Mesopotâmia, os medos pressionavam os assírios pelo leste. Esta aliança contribuiu para a destruição de importantes centros assírios, como Assur, em 614 a.C., e Nínive, em 612 a.C. Com a queda dessas cidades, o poder assírio entrou em colapso, embora alguns remanescentes continuassem resistindo com o apoio do Egito. Nesse contexto, ocorreu a decisiva Batalha de Carquemes, em 605 a.C. Nessa ocasião, Nabucodonosor, filho de Nabopolassar e comandante do exército dos babilônicos, derrotou as forças egípcias e os remanescentes do exército assírio às margens do rio Eufrates. Essa vitória marcou o fim da influência egípcia sobre a Síria e a Palestina e consolidou a Babilônia como a principal potência do Oriente Próximo. Pouco tempo depois dessa vitória, Nabopolassar faleceu e Nabucodonosor retornou então para a Babilônia para assumir o trono, tornando-se um dos mais importantes governantes da antiguidade. O rei Nabucodonosor, mencionado na Bíblia, é reconhecido como Nabucodonosor II, não tendo relação direta com Nabucodonosor I, já que Nabucodonosor I teria governado entre 1127 e 1105 a.C., cerca de 500 anos antes de Nabucodonosor II, descrito na Bíblia. Nabucodonosor II reorganizou o império, o exército, as rotas comerciais, garantindo recursos para a capital e fortalecendo a administração central, controlando os impostos e suprimentos, tornando o reino uma potência no âmbito econômico e militar. A cidade foi reforçada e ganhou belas obras arquitetônicas. Uma das obras mais citadas foi o Portão de Istar, imponente com sua decoração em tijolos azuis vitrificados, imagens de animais sagrados que causavam admiração nos estrangeiros e viajantes. Durante o período de ascensão do Império Neobabilônico, o reino de Judá encontrava-se em uma posição delicada entre duas grandes potências, o Egito e a Babilônia. A vitória babilônica em Carquemes alterou profundamente o equilíbrio político da região, fazendo com que Judá passasse à esfera de influência da Babilônia. De acordo com o relato bíblico, o reinado de Jeoaquim, Jerusalém tornou-se vassala dos babilônicos e passou a pagar tributos ao novo império. Isso está em 2 Reis 24, 1.
Esse foi o início de um processo que culminaria no exílio babilônico. Historicamente, os estudiosos identificam três momentos principais da intervenção babilônica em Judá, que veremos agora. Muito bem, Raquel. A gente precisa fazer essa divisão desses três momentos, então, da intervenção babilônica em Judá, na região de Judá. Primeira deportação, 605 a.C., após a vitória em Carquemes, Nabucodonosor II exerceu seu domínio sobre os reinos da região. Nesse período, jovens da elite judaíta foram levados para a Babilônia. A Bíblia identifica entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O texto, em Daniel capítulo 1, versículo 6, temos relatado que, ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A segunda deportação aconteceu por volta de 597 a.C. Após uma rebelião contra o domínio babilônico, Jerusalém foi sitiada. O rei Joaquim e sua família, membros da nobreza, artesãos especializados, soldados e sacerdotes foram levados para a Babilônia. Entre eles, os deportados, encontravam-se o profeta Ezequiel. Em 2 Reis 24, 15 e 16, temos que, assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. No verso 16 diz assim: e todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, e estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. A terceira deportação, em 586 a.C. O rei Zedequias rebelou-se contra a Babilônia, buscando apoio egípcio. Apesar das advertências do profeta Jeremias, Jerusalém foi novamente sitiada. Em 586 a.C., a cidade foi conquistada, o Templo de Salomão destruído e grande parte da população deportada para a Babilônia. Em 2 Reis 25, 6 e 7, temos que: e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele, e aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Os profetas Isaías, Jeremias, Abacuque e Ezequiel ensinaram que o exílio não foi apenas o resultado de fatores militares e políticos, mas também consequência da persistente idolatria, injustiça social e desobediência da nação à aliança estabelecida com Deus. Vamos trazer um pouco à memória a história do povo hebreu até esse período. O reino permaneceu em uma monarquia unida entre os anos de 1050 a.C. e 930 a.C. Salomão reinou entre 970 e 930 a.C. O início do seu reinado foi glorioso, com expansão da cidade de Jerusalém, edificando o templo, e a nação alcançou prosperidade sob o seu governo. Após a sua morte, o reino se divide em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Cada um dos reinos sofreu então cativeiros estrangeiros, conforme os profetas já haviam alertado, em razão do distanciamento espiritual do povo hebreu de Deus. Em Isaías 3, versos 1 e 8, nós vemos o seguinte: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. No verso 8 diz assim: porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu,
porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Os principais profetas do Reino do Norte, Israel, foram Elias, Eliseu, Amós, Oséias e Jonas. No Reino do Sul, Judá, os principais profetas foram Isaías, Jeremias, Miqueias, Joel, Obadias, Sofonias e Abacuque. Após o cativeiro da Babilônia, os principais profetas foram Ageu, Zacarias e Malaquias. A Bíblia apresenta a Babilônia simultaneamente como uma potência histórica real e como um instrumento utilizado por Deus para disciplinar o seu povo. Ainda assim, os profetas também anunciaram que o exílio não seria permanente e que Deus restauraria Israel após o período de cativeiro. Essa compreensão teológica encontra-se no centro da narrativa bíblica e ajuda a explicar a importância que a Babilônia ocupa, tanto no Antigo Testamento quanto na memória histórica do povo judeu. Nós sabemos que na antiguidade a figura do soberano se confundia com a personificação das próprias divindades e os sonhos eles tinham uma importância muito significativa. A Bíblia ela relata no livro de Daniel que Nabucodonosor teve um sonho que muito o angustiava. Chamou então os magos e os astrólogos do reino e pediu que dissessem a ele qual era o sonho, pois ele não se lembrava, e qual era então a interpretação. Eles não puderam dizer ao rei qual era o sonho, o que fez o rei ordenar um decreto, que fossem mortos todos os sábios da Babilônia. E aí vem o ensinamento que para a gente até hoje, né, é muito comum a gente falar isso, inclusive nas escolas bíblicas e também junto com as CIAs. Daniel e seus amigos, então, quando tomam conhecimento do decreto, buscam a Deus que lhes revelasse o sonho do rei. Deus então mostrava a Daniel, em uma visão de noite, que vai à presença do rei e o relata. E aí Daniel faz isso. Está escrito em Daniel 2, 31. Tu, ó rei, na visão, olhaste e eis que uma grande estátua. Essa estátua, imensa e de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas eiras do estio. E o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel, então, relata ao rei qual foi o sonho e dá ainda a sua interpretação. O sonho simbolizava os reinos que viriam logo a seguir, e Daniel explicou que o reino de Nabucodonosor seria seguido por outros reinos, representados por uma estátua com diferentes materiais. A cabeça era o próprio rei, o reino, a majestade e o poder. Mas depois dele se levantaria outro reino inferior àquele, e um terceiro reino de metal que dominaria toda a terra. E o quarto reino a se levantar seria forte como o ferro, que esmiuça e quebra todas as coisas. Os pés e os dedos, em parte de barro e em parte de ferro, relacionava-se a um reino dividido. Em parte será forte, em parte será frágil. O ferro e o barro irão se misturar, mas não se ligarão um ao outro. Daniel conclui dizendo no capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis,
O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. No 45, diz assim: Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel sua interpretação. O rei então reconheceu a autoridade de Deus e colocou Daniel como um governador de todos os sábios da Babilônia. E podemos observar no decorrer da história que o sonho interpretado por Daniel se cumpriu com riqueza de detalhes. A cabeça de ouro representou a efemeridade dos reinos humanos. Embora suntuosos, sua glória era passageira. A prata representava o Império Medo-Persa, que, embora inferior ao da Babilônia, seria mais duradouro e seria uma extensão territorial maior. A estrutura do peito e braços tem um significado interessante. 2 braços indicavam a união de 2 povos distintos, os medos e os persas, que se uniram em um único império. Inicialmente, os medos exerceram certa liderança, mas logo os persas, sob o comando de Ciro, consolidaram o domínio. O ventre e os quadris de bronze estão ligados ao Império Grego, que sucedeu ao Império Persa. O bronze simboliza a força militar, o domínio e uma estrutura organizacional sólida. Esse império foi marcado pelas conquistas de Alexandre o Grande. A quarta parte da estátua do sonho de Nabucodonosor, as pernas de ferro, estão ligadas ao Império Romano. Roma sucedeu ao Império Grego e exerceu uma influência duradoura na história da humanidade. Os pés compostos de ferro misturado com barro representam um reino dividido, forte em partes, fraco em outras. Simbolizam a fragmentação do Império Romano após a sua queda. Depois do colapso do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., o território europeu ficou fragmentado em várias nações, que se dividiram, e essa divisão marcou o início da formação da Europa como conhecemos hoje. Você sabia, Cláudia, que esse sonho, a interpretação do sonho feito por Daniel, tem um significado profético também para os nossos dias, para os dias que vivemos? Você sabe que existe uma correlação das profecias de Deus para esse tempo que nós vivemos? Sim, isso é muito interessante mesmo, Raquel. Bem, não vamos adentrar ao assunto, porque as profecias do livro de Daniel estão sendo detalhadamente trabalhadas no programa específico sobre o tema com o pastor Antônio Carlos. Vale a pena conhecer e estudar. Por muito tempo, alguns estudiosos questionavam a precisão de certos relatos bíblicos sobre a Babilônia, até que as escavações promovidas por Robert Codaway trouxeram novas evidências entre 1899 e 1917. O alemão Robert realizou escavações no Iraque e descobriu os vestígios arqueológicos da Babilônia. Ele encontrou vestígios do magnífico portão de Estar. A gente acabou de mencionar há pouco. Nada menos que a principal porta de entrada da Neo-Babilônia. O monumento foi reconstruído por um arqueólogo, por arqueólogos da época, mais ou menos na década de 1930, utilizando milhares de tijolos originais esmaltados em azul encontrados nessas escavações arqueológicas. Mas, devido às restrições na dimensão do museu onde essa porta foi reconstruída, ela não está nem completa, nem no seu tamanho de origem. Tal monumento encontra-se em Pergamon Museu, em Berlim, na Alemanha.
Cláudia, e antes desse achado, também foram encontradas placas com escritas cuneiformes que mencionavam o nome de Nabucodonosor. A queda da Babilônia ocorre quando o Império Medo-Persa assume o domínio da região. Será que esse final, mencionando o Império Medo-Persa, Cláudia, já é um spoiler dos nossos próximos episódios? Será? Por hoje, nós ficamos por aqui. Nos despedimos carinhosamente de vocês, certos de que Deus é o dono do tempo, é o Senhor da história e de que por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas.